Bem-vindos ao Trocando em Miúdos, o podcast da cozinha da cozinha. É a intimidade dos chefes, as histórias que eles têm para contar, e hoje eu estou trazendo aqui uma figura ilustre e muito importante na gastronomia brasileira. Um dos caras que revolucionaram a gastronomia brasileira, fazendo o próprio brasileiro aprender a comer e aprender a gostar dos ingredientes brasileiros. Emanuel Bassolé, que está aqui há 39 anos. Bem-vindo. Obrigada, Marielle, obrigada. É uma alegria Enfim, ter conseguimos você. estar nos dois aqui, poder olha. conversar, bater nesse papo. Você me convidou Isso. várias vezes. E sempre aquela vida corrida, a gente acaba nos encontramos. Mas agora estamos aqui para poder conversar, se abrir. É isso, olha, o Bassolé está há tantos anos aqui que é da leva dos franceses, que são quase mais brasileiros. Você se considera brasileiro, não? Sem dúvida. Sem dúvida, eu tenho muito mais facilidade hoje a falar português, mesmo se eu falo ainda com sotaque. E aí eu penso, eu sonho em português, penso em Briga português. em português? A única coisa que eu não faço em português é contar. Se ainda eu tenho que fazer uma matemática, uma conta de uma coisa ali, YZ, 250, 250... Nossa, mas a numeração francesa é complicadíssima. Mas a numeração francesa, mas ele está gravada e acho que ele é muito mais fácil para me contar em francês, mas o resto é tudo em português. Olha, eu queria que você falasse. Hoje eu conheço sua história, porque também a gente caminhou juntos, assim, paralelamente, né? Sem dúvida. Conheço muito antes de, na verdade, ter a Prazeres da Mesa, porque o Bassolé era o grande, ainda é, mas ele na época era uma coisa, quando ele tinha 30 anos, né, Bassolé? Com 26, cheguei aqui com 26 anos de idade. Era impressionante como era muito importante e continua sendo, mas na época ele, o Claude, o Laurent foram pessoas que realmente mudaram a gastronomia brasileira. E então conheço há muitos anos, inclusive ir ao restaurante. Então eu queria que para as novas gerações você falasse rapidamente como é que você veio parar aqui. Então, como você muito bem falou, com 39 anos eu cheguei e conheci o Brasil em 85, 86. Eu casei com uma brasileira, minha primeira mulher, minha primeira esposa, a mãe de meus filhos é brasileira. Eu encontrei num navio. Você trabalhava em navio, Eu trabalhava né? em navio de cruzeiro. Não esses navios de hoje, onde temos 4.000, 5.000 passageiros. É um navio onde tinha 600 passageiros e 300 tripulantes. Nós tínhamos uma pessoa para poder cuidar de cada 2 passageiros. Então, era um serviço de primeira qualidade, você pode imaginar. Fiz 2 vezes a volta no mundo, e nesse navio eu encontrei a Virginia, que é a mãe de meus filhos, brasileira. E, enfim, nós tivemos uma história, depois ela embarcou, desembarcou, reembarcou, demos uma volta no mundo, e quando ela chegou no Brasil, ela desembarcou no Brasil, eu continuei meu contrato que eu tinha com a empresa, mais 6 meses, e eu decidi me encontrar para poder conhecer o Brasil, mas não conhecer o Brasil como um turista, conhecer o Brasil para poder falar o português. Nós falamos entre nós só francês, porque eu não falava o idioma. E vim para poder conhecer o Brasil melhor, conheci todo o litoral pelo navio, Manaus, Santarém, Belém, eu conheci algum Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, algumas cidades porque ela era do Rio Grande do Sul. Então, assim, mas eu quis conhecer melhor o país da minha mulher. E a partir dali, nós tínhamos um sonho, morar na Califórnia. Meu negócio era de passagem aqui para poder ir morar na Califórnia. Enfim, é o motivo pelo qual eu cheguei. Os 3 primeiros tempos que eu cheguei no Brasil e encontrei o Claude, que você acabou de fazer a abertura falando do Claude. O Claude tinha trabalhado com a família do Claude na França, na década de 80. E quando eu vim para cá, eu falei com o pai do Claude para poder me dar o contato do Claude, que eu já sabia que o Claude estava aqui no Brasil. E Você trabalhou lá na em Ruanda. Na época, junto com o pai e o tio dele. Quando o Claude chegou no Brasil, eu entrei nas cozinhas do restaurante Ruanda, no restaurante Pagou em Ruanda. E sempre o pessoal, a família, falava: nosso filho está no Rio de Janeiro, Copacabana, os olhos brilhavam, todo mundo falava, mas eu não conhecia o Claude, só ouvi falar dele. E quando eu vim para o Brasil, pedi para poder encontrá-lo. Ele tinha acabado de abrir um restaurante, o restaurante Ruanda, em São Paulo, uma filial de um restaurante dele, no Rio de Janeiro. E aí que eu me encontrei com ele, e coincidentemente, quando eu vi conversar com ele estava precisando de um chefe. O chefe que ele tinha contratado para poder cuidar desse restaurante em São Paulo, tinha acabado de pedir demissão.
E ele me ofereceu, eu vou encurtar, que é uma história muito mais complexa, ele me fez uma proposta naquela época completamente irrecusável para poder cuidar do restaurante dele. Ele ficava no Rio, via de vez em quando, e não falava nenhuma palavra, Marielle, nada, 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 nada. Então, ele me mostrou, me levou no Rio de Janeiro para poder me ensinar um pouquinho como ele estava acostumado a trabalhar. Eu acabei tocando o restaurante dele em São Paulo, que se chamava Rouen, da cidade de Rouen, onde está a família Troisgros até hoje. Então, a história, grosso modo, assim, comecei com o Claude, ele me fez essa proposta irrecusável, onde que eu estava recém-chegado, me ofereci naquela época, você podia ter a possibilidade de morar no Brasil, tinha que ter um despachante que te pague seus documentos, que regularize a sua situação. O Claude cuidou tudo para mim, eu fiz um contrato de trabalho com ele. Quantos anos isso? Quantos anos vocês ficaram? A gente ficou, o primeiro tempo era um contrato de 2 anos, mas o Claude acabou começando em 87, 88 ficamos 1 ano, depois o Claude acabou vendendo por seu sócio, eu acabei assumindo uma parte da... Quem que era o sócio? Um sócio que é Celso Martinelli, que se chama hoje. Era um investidor? Não, ele trabalhava, uma pessoa que tinha feito uma escola de hotelaria na Suíça, que cuidava do restaurante de operação. É aí que eu aprendi a falar, que ele falava francês, que eu comecei a aprender o português, comecei a comunicar junto com ele, entendeu? Então, foi essa história, grosso modo, é assim. A gente continuou, o Claude participou durante 1 ano, depois o outro ano ele me deixou com mais liberdade, depois o outro sócio entrou, comprou, que eu comprei junto com o outro sócio, eu assumi o Claude naquela época, tinha acabado de ser assaltado, voltou decidido uma grande mudança da vida dela. Assaltado onde? No Rio? No Rio de Janeiro, onde é que ele foi, o Claude passou, que decidiu a vida dele, onde é que ele foi naquela época com os filhos, a esposa, e voltou a morar na França. E depois da França ele foi morar nos Estados Unidos. Eu não me lembrava desse detalhe. Sim, foi assaltado em casa? Não, chegar no restaurante, as pessoas com metralhadora, pessoas coisa assim, foi uma coisa bem feia naquela época. E ficou assustado e decidiu, ele já estava no momento de decisão, melhor perguntar a história real para ele, mas com ele, mas eu sei que foi uma coisa, que foi um ponto, a gota d'água que pediu para ele pensar e mudar um pouquinho. Ele já estava a fim de querer mudar um pouquinho a situação profissional, a situação da vida, a família, as crianças dele estavam crescendo, então outra educação, e eles foram morar para a França. É aí que eu assumi o restaurante Rouen. Você assumiu os dois aí? Não. Só São Paulo? Não, só São Paulo. O Rouen do Rio fechou? Sim, fechou. E a partir daí, quando eu fiz os 15 anos do restaurante Rouen, toda a família Troisgros, o Claude, o pai do Claude, o cunhado, todo mundo veio e nós fizemos uma semana gastronômica que eles me ofereceram pelo trabalho que eu fiz, que sempre levei gente pelo nome Rouen, mas tive a gastronomia francesa, a imagem que o Claude tinha implantado, o pai estava muito orgulhoso, muitos brasileiros iam naquela época, saíram do Rouen Brasil para poder almoçar ou jantar lá na França. Era chiquérrimo. Era muito legal. Era muito legal. Lindo. Enfim, a história, grosso modo, é isso. Não quero muito me estender com o Rouen, que depois teve muitas histórias muito complicadas que eu carreguei durante uma complicada por causa do sócio. Grande parte da minha vida, exatamente. Você teve momentos difíceis. Antes da gente falar desses momentos difíceis. Mas se a gente vai falar, nós podemos fazer uns 3 ou 4 programas, se a gente fala das minhas dificuldades no Brasil. Mas aí você mesmo inicialmente, quer dizer, a Virgínia não falava português com você? A gente trabalha no navio. Nossa, mas ela também trabalhava? Trabalhava. Ela Conheci também. ela trabalhava. Ela foi, não. Ela foi na França, patrocinada sponsorizada pela FAP, para poder estudar em les Beaux-Arts e ela na Sorbonne, em Paris. Então, ela ficou 2 anos lá. Então, falava francês, estudava lá, e no momento a gente se conheceu lá, que ela embarcou para poder brincar no navio, que é uma oportunidade de ser uma camareira. Falava francês, falava inglês, falava, vamos viajar o mundo, eu estou ali, terminei meus estudos e vou lá. É lá que nós nos encontramos. Bom, e o que foi que você aprendeu de cara no Brasil? O que eu aprendi na língua portuguesa, o que você aprendeu rapidamente? Palavrão. Tesão, que mais? Caralho. Mas todo mundo tem muito mais facilidade, mas não sou os passados. Mas quais foram as dificuldades iniciais no Brasil? O que você teve que se adaptar? Bom, então, como eu te falei, eu assumi um restaurante, o Claude estava no Rio, estava em São Paulo. Você dirige um restaurante gastronômico que era conhecido.
muito conhecido, muito destacado dentro dos jornais, e muito falado pelo público, pelos jornalistas. E eu tinha que manter uma qualidade, um padrão 3 mas tinha que manter me adaptar nos produtos que eu não conhecia, mas minha maior dificuldade foi aprender o idioma, porque eu fui realmente jogado na cozinha sem falar uma palavra de português. Eu falava cenoura, eu queria pegar cenoura, falava cortar, falava tom, cortar. Eu fazia as mímicas, eu fazia as coisas assim, eu gesticulava para poder me comunicar, mas foi uma experiência muito boa. Foram 8 meses difíceis, porque eu passei, você imagina, você sai de um navio, onde você não tem nenhuma preocupação, porque o navio, você acorda de manhã, seus impostos são pagos, você não tem que pagar a conta de luz, você não tem que pegar trânsito, você não tem que fazer nada. Você tem sobre o teu despertador acordar e trabalhar, você vai na praia à tarde, você visita as coisas. A vida é fácil, você trabalha intensamente. Mas nesse navio aí, porque de um modo geral... Sim, mas aí, o navio eu sou trabalho. Mas você tem uma vida diferente. E quando você volta aqui, você chega na terra viva, a terra firme, o que você faz? Você tem que ir trabalhar, pegar seu carro, o trânsito de São Paulo, a comunicação, enfim, começar a administrar um restaurante, comprador, bababá, enfim, tudo aquilo. Você dava palpite em tudo? Quer dizer, nas compras e tudo? Cuidava do restaurante, sim, ia fazer as compras e tudo. Tudo. Mas você que ia? Inicialmente? Sim, porque naquela época você tinha tudo. O restaurante abria só à noite. A primeira coisa que eu fazia, a gente tinha uma pampa, um carro da Ford. Eu pegava ali uma Fiorino, meu primeiro carro que eu tinha ali para poder fazer. A primeira coisa, de manhã, 7h30, eu ia no mercado municipal para poder fazer as compras, para poder comprar as coisas, fazer. Não é store, não é marketing, como as pessoas fazem no mercado. Não, era obrigatório. Você não tinha fornecedor que te entregava o camarão, e puis um dia você pegava, encontrava uma vagem, um shiitake, um shimeji, de repente era uma hora da glória, porque hoje a gente tem tudo, mas naquela época você precisava de catar as coisas no mercado, ver, olhar o peixe, ver se ele estava bom, se ele não estava, escolhi só o peixe, eu trazia, e um dia sim, um dia não, alguns dias fixos, eu ia pelo menos umas 4 vezes por semana, eu ia no mercado municipal. Mas você tinha um menu fixo? O menu ele mudava, era um menu confiança. Era o confiança, já era. O primeiro menu onde a gente tinha uma à la carte, mas 95% a 98% da venda, 95% da venda do restaurante era o menu, as pessoas chamavam menu confiança. Sim, você sente que são os menus de degustação, mas naquela época era 5 passos. Você tinha um couvert, uma entrada, um peixe, um trou normand, uma carne, uma sobremesa. 6 passos. Ah, que é ótimo, né? Mas as pessoas achavam que era demais, achavam que era um momento. Passamos esses momentos onde as pessoas falavam que a comida francesa era pequenininha, não tinha nada no prato, mas hoje eles comem uma colherinha de café e já vale uma refeição. Enfim, tudo mudou. A gente poderia falar horas, mas só para poder responder na sua pergunta, a história do como que eu cheguei, é assim o momento, e eu acabei... me adaptando no restaurante, a gastronomia francesa, e a outra coisa que está a dificuldade, você falou, a dificuldade é falar o idioma, mas também é uma grande coisa que te segura, que te incentiva a ficar aqui, o povo brasileiro, as pessoas, você está bem recebido, você não tem, não existe o racismo, estou falando 40 anos atrás, você fala do racismo na Europa, as pessoas estrangeiras. No Brasil você é acolhido, qualquer lugar que você vê, qualquer coisa, você é acolhido, eu me senti acolhido pelas pessoas, e se você não falava, as pessoas faziam um esforço para poder comunicar com você, se você falava errado, as pessoas davam risada, era bom, é gostoso isso aqui para nós, Claude, Laurent, que estava falando, quando você fez a apresentação, que chegamos aqui, é uma coisa que nos marca, não tem que na França não é assim. Não tem, na França, na Europa, hoje em dia, não é. Nenhum lugar, inclusive nenhum lugar do mundo, e no Brasil está começando também. Ah, não fala isso. O Brasil vai continuar, se Deus quiser. Não, o que você está achando? O Brasil mudou demais? As pessoas mudaram? Elas estão... Está mudando, sim, sem dúvida. Está mudando. Para pior, então. Sim, eu acho. Está mudando, não é a mesma... Não, você está falando. Eu vou falar, você não precisa me falar, fala. Não, você eu estou falando, está mudando, e de repente eu não quero me instigar as pessoas, mas você vê que tudo muda. As pessoas, o Brasil, a gente... Que é bom, porque o brasileiro sempre aceita tudo. Você falava aqui, aceita. Hoje as pessoas, o brasileiro se defende, sim, o consumidor vai ali, vai falando, e a gente tem que falar, não é dar sorriso. Os sorrisos, manjavam um sorriso, qualquer problema, soltava uma bomba aqui, não, tudo é impactante. Agora começa a se comunicar, não é uma crítica, mas eu estou falando
do abraçar. Abraça, ela continua, mas ela não é a mesma. Hoje em dia, inclusive, você não Você pode fica mais encostar ninguém, desconfiada, você não pode mais abraçar. é Quando você está verdade. falando uma primeira coisa, as pessoas, minha primeira mulher, que você falou, não, mas Virgínia, eu falei, Manuel, aprende a abraçar as pessoas, porque eu estava ali, boa noite, tudo bem? Você falou, pô, cara, tá francês, e tô achando que você está travado. Hoje eu entendo, estou falando aí, mas você tem que fazer, as pessoas te dão um sorriso, dão um abraço. Eu tive dificuldade. Hoje não, eu abraço demais, eu beijo demais. Isso ali, que eu tive uma boa professora e puis sou um bom aluno. Eu aprendi muito a abraçar e a beijar, a comunicar. Mas hoje em dia não é a mesma coisa. Mas, ô, Bassolé, eu me lembro que você era muito bravo na cozinha. Você continua Sou bravo? exigente. Mas eu tinha medo de você na cozinha. Se você, eu sou Bárbara, que é brava para você? Eu sou uma Não, pessoa mas é assim, é uma... você comando uma Você é equipe. enérgico, né? Sim, e eu sou uma pessoa virginiana, eu gosto da organização, eu vou olhar seu corpo, eu vou olhar seu microfone, eu estou olhando se está tudo bonitinho, eu vejo a câmera. Eu olho cada detalhe. Para mim, sou uma pessoa que está muito atenta nos detalhes. Eu sofro com isso, sofri, mas eu não vejo isso aqui como um problema, acho que é uma qualidade. Pelo trabalho que eu faço, dirigir uma equipe com 50 ou 60 cozinheiros, servir 50 mil refeições por mês, é tudo uma coisa ali que a gente tem que ter esse grau de exigência. Quando eu tinha o restaurante do Claude, junto com o Claude, era 80 couverts, mas eu sou uma pessoa muito detalhista. Então, as pessoas olham que, nossa, que ele é bravo. Não, estou falando. E tem uma coisa que eu falo sempre, eu não tenho papo da negra, não sou político, não sou bibibi bababá. E para mim, é preto ou é branco. Se eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto. Eu falo, e as pessoas me falam, e aí, o que você achou? O que você está... Experimente esse vinho, experimente isso aqui, experimente esse café, que você gostou? Eu falo, você quer que eu faça o que você quer ouvir ou você quer realmente que eu fale a verdade? Porque as pessoas te perguntam, mas quer ouvir que você concorda com ele, que o vinho dele é bom, se a gente fala de um vinho. Eu falei, para mim, e as pessoas falam que eu sou nariz empinado, que eu sou muito grosso, que eu sou... Não, mas não é verdade. Mas eu só falo, eu sou muito direta. Eu falo na frente. Isso que eu vou falar na frente de vocês, os amigos, dos colegas, eu vou falar a mesma coisa. Inclusive, sou muito querido para as pessoas, porque sabem que eu sou esse aqui. Eu sou uma pessoa verdadeira, eu gosto de todo mundo, não tem, se tem inimigo, mas tudo bem, como todo mundo, a gente tem gente que pode não gostar, mas eu tento gostar de todo mundo, e se tem coisa, eu falo, eu não tenho, eu falo a verdade. Eu gosto que as pessoas que trabalham comigo, as pessoas, meus amigos, sejam assim também. E hoje em dia, como é que é a relação na cozinha? Como você está falando, hoje tudo é problemático. Você mudou o seu jeito de tratar na cozinha, porque hoje todo mundo se ofende com tudo? É óbvio, você tem que fazer. Hoje, a primeira dificuldade que nos encontramos, pessoal do mercado, a gente não tem ninguém que quer trabalhar. Não? Muito difícil. E não é porque trabalhar comigo, você fala que eu sou rígido, mas já teve esses momentos da vida, onde você tem momento de sua fase, período de sua vida. Eu sou uma pessoa que tem 64, vou fazer 65 anos. Óbvio que você muda, e eu tenho que mudar. Também tem coisas que não quero mais carregar, a gente vai falar depois do decorrer da nossa conversa. Mas hoje não tem gente que quer trabalhar, é isso que hoje você é mais falando. dificuldade. As pessoas não têm. Acho que a pandemia foi um grande coisa, foi um grande problema que mexeu. E nós tínhamos, você está falando do Brasil, você chegava no Brasil, nosso serviço brasileiro, ele podia ter sido atrapalhado ou atropelado por algumas coisas, mas sempre tinha um sorriso. Tinha um garçom para acender seu cigarro, para trocar para poder servir, trazer uma coisa. Era sempre um sorriso. As pessoas, os estrangeiros que vinham para o Brasil, falavam, que serviço, a gente não tem isso aqui na Europa, a gente não tem isso aqui na Europa. Verdade, você vai viajar na Europa, o serviço, por quê? Porque não tem gente para trabalhar. Mas no Brasil, hoje, a gente tem, nós estamos começando a ter as mesmas coisas. Porque os empresários, você não tem gente para trabalhar, as pessoas não querem trabalhar à noite, não querem trabalhar ao fim de semana. Agora, então, já que Então, você vai ter um problema, um grande problema que nós vamos ter. E nós não temos o mesmo serviço no Brasil, mesmo nos hotéis, nos lugares mais sofisticados. não é mais. Acabou. E tem que reconhecer, tem que ser verdadeiro. Mas não, eu defendo, amo o Brasil, sou brasileiro, sou tudo, mas não tem. E puis vai ser cada vez mais difícil. Eu vejo, às vezes, minha preocupação, risoto de luxo, tudo é aberto sobre o luxo, mas, gente, eu espero, torço que a gente vai encontrar gente profissional que quer se dedicar e que quer vestir a camisa, não só vestir a camisa, porque hoje veste a camisa, mas você tem que suar, porque você tem que se entregar com a coisa.
Hoje não tem. E puis você vai treinar a pessoa, ela fica 6 meses, um ano. É verdade. Então, eu estou falando isso aqui porque nós, no hotel, a gente tem uma equipe, somos mais de 300 pessoas. Hotel Unique. Hotel Unique em São Paulo, restaurante Sky, às vezes a marca Sky, o Sky é lindo, mais conhecido. maravilhoso. O nome do restaurante é mais conhecido que o hotel, mas enfim, é um lugar em São Paulo onde você tem, que está aberto há 24 anos. Eu estou lá desde a construção do hotel há mais de 25 anos, desde o conceito daí. E por que eu estava falando isso aqui? Você estava falando que as pessoas não querem mais trabalhar. A dificuldade. Que lá no hotel você tem... Dificuldade para poder entregar o trabalho que a gente gostaria, esse luxo, esse serviço, mas pelo menos nós somos, no hotel, pessoas favorecidas, porque nós temos uma equipe. Sempre eu brinco, eu vou aproveitar para poder falar, espero que você não vai cortar isso aqui. Todos os anos vocês me convidam para poder preencher as avaliações da revista dos melhores do ano. Eu preencho, respondo para vocês todos os anos os restaurantes prediletos, os lugares, os chefes. E sempre na brigada do ano, eu sempre coloco Hotel Unique. Eu sei que você... Eu comento que vocês não vão votar, porque você que conhece, você não pode votar por seu próprio restaurante, por seu próprio estabelecimento. Isso, aí fica difícil. E nunca mas eu tenho a melhor brigada, que você nunca tocou nenhuma vez, a melhor brigada. Nós temos gente, eu tenho 25 anos atrás. É verdade. Eu tenho gente na minha cozinha com 20, 18, 19, 17, 15, 12, 14. Ninguém tem isso aqui. Ninguém. Então, você que vai votar no Melhores da Gastronomia profissional, olha, presta atenção. Nós temos o pilar, mas as pessoas votam, não sabem. Tem que falar. E hoje eu estou afim de falar, porque hoje é um assunto importante, que a equipe Unique, o time Unique, ele é completamente único, porque eu sei, ontem eu estava com os amigos, chefe de cozinha, restaurador, e tudo, a gente estava conversando, e não sou calcanhar, uma palavra... De Aquiles, calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles. Nós não temos mão de obra para poder trabalhar. Temos estabelecimentos que não podem abrir a quantidade de meses que ele gostaria, porque não tem gente para poder atender, ou não tem cozinheiro, não tem gente suficiente. Somos estabelecimentos na Europa que estão preparados, mas com a metade do atendimento, porque não tem gente. E nós estamos passando... Mas na Europa e aqui. Na Europa já faz tempo. Faz tempo. As pessoas vão falar, vou lá na França, o serviço é uma merda, em Paris, qualquer lugar do mundo, qualquer lugar da Europa, e nos Estados Unidos é a mesma coisa, e no Brasil, que era uma grande referência nossa, aí dependendo de qualquer coisa, o sorriso, a presença do garçom, da menina, do rapaz, do barman, era sempre uma coisa, mesmo se estava atrapalhado, se não estava, tinha um sorriso. Hoje não tem, porque as pessoas vão trabalhar, mas não tem o mesmo aqui. Eu sou uma pessoa, eu amo o que eu faço. Vai fazer 50 anos no próximo ano que eu trabalhei na cozinha. Eu entrei na cozinha dia 17 de agosto de 77, a primeira vez. Quantos aninhos você tinha? 15, 16. De 15 para 16, que eu sou de setembro. Então, vou fazer 50 anos. Mas eu continuo a ter o tesão, aquela primeira palavra de tesão. Eu estou feliz de trabalhar. Eu motivo a minha equipe, as pessoas com quem eu trabalho no hotel, independente do setor onde é que eles trabalham, porque eles vejam a figura do Emmanuel dentro do Hotel Unique. Não é só o cozinheiro, não é só o chefe de cozinha, eu sou uma pessoa que está junto com o seu diretor, uma equipe. Essa equipe maravilhosa, 4, 5 pessoas que a gente está aqui faz desde o início do hotel. Esses meninos que estão dirigindo o hotel são meninos que começaram comigo como aprendiz. Eu sou diretor do hotel, o Wellington Mello, ele tinha 17 anos. Ele não sabia se o talher era do lado direito ou do lado esquerdo, ele não sabia montar uma mesa. Hoje ele é o diretor-geral do hotel, fala 4 idiomas fluentes, sabe tudo, MBA em tudo que você pode imaginar, turismo, gestões, curso da ABS, ele saiu no primeiro lugar. Tem que tirar o chapéu, mas são pessoas assim que merecem onde é que eles estão, é um filho para mim, é uma pessoa que tem ali, mas esse time Unique, essas pessoas, nós somos os pilares do hotel, e que motivamos o resto da equipe, o resto dessas 300 pessoas, porque nosso próprio dono do hotel não mora aqui no Brasil, ele não está aqui, ele está na Suíça, ele deixa a gente tocar o seu negócio. Mas eu vou ter voltado no tesão, no prazer. Eu tenho prazer, faço o que eu gosto, eu ponho meu carro, sorrio, vou orar e vou trabalhar. Não tem... Se um domingo, uma segunda-feira de ressaca, eu bebi um pouquinho mais, eu fiz uma festa, eu não estava com a mesma vontade de trabalhar, mas sempre eu estou feliz para ir trabalhar. E esse tesão, esse prazer, a gente não vê tanto. Eu falo sempre, eu vou repetir. Mas por que você acha o que você acha que está motivando essa mudança de comportamento? Falta de educação ou quer trabalhar? Coisa Em primeiro lugar, é uma profissão que é difícil.
trabalhamos à noite. A gente trabalha enquanto os outros se divertem. Se você tem um... Eu tive 5 relacionamentos na minha vida, o quinto terminou agora. Ou seja, pessoal, Bassolé é solteiro, é isso? Não diria que eu sou solteiro, mas meu quinto, então, e a grande parte do meu relacionamento eu perdi por causa do meu trabalho. Primeiro, porque eu sou uma pessoa que ama o que eu faço, eu me dedico no meu trabalho. De repente, eu não coloco minha família no primeiro lugar, sempre meu trabalho ficou no primeiro lugar. Ele é importante, porque para mim, eu não sou herdeiro. O meu dinheiro eu ganhei pelo suor. Você me falou do meu sonho, eu recomecei minha vida no Brasil 4 vezes do zero, donc eu passei muitos perrengues, eu aprendi, eu estou feliz, eu posso contar com plenitude, com coisas assim, não me incomodo de nada, não estou escondendo nada, ao contrário, eu acho que estou cada vez melhor com a situação que está, mas para poder voltar no trabalho, você quer ter uma vida de família. Depois da pandemia, as pessoas se acostumam a ficar em casa. Que quer chegar às 2 da manhã em casa? Que quer trabalhar o sábado ou domingo? Difícil, gente. É muito difícil. Então, esse 5 por 2, você acha que não vai rolar? Esse das folgas? Sim, ele tem que rolar, ele tem que fazer, mas não tem Mas que fazer, não você tem acha que que ser vai feito melhorar? como o governo queria para poder se eleger, para poder fazer de um dia para o outro, falar com o empresário, você vai ter que tem. Cada um tem que estudar, nós estamos estudando. Hotel Unique, você quer fazer, você vai ter que dar 2 dias de folga por seu coisa. Como uma empresa como a nós, temos 300 funcionários, se queremos terminar, passar do 6 por 1 para o 5 por 2, de toda a parte da operação, nós vamos aumentar nossa folga de pagamento de quase 20%. De um dia para o outro, vai pagar 20%. Contratar gente que eu não consigo encontrar hoje a ter meu time completo. E vou ter que colocar mais 20 pessoas. Serviço, garçom, barman, cozinheiro, lavador, Não estou falando da parte da operação, da parte do administrativo, que é uma outra coisa, ele já tem esses 2 dias. Mas, enfim, é tudo complicado, não é? Alors, parece que as pessoas vão falar com o dono, porque eu me considero como dono. Eu acho como dono, sou um colaborador, sou uma pessoa, mas eu respondo pelo hotel, junto com o Wellington, junto com a parte da equipe, 4 ou 5 pessoas, nós vestimos a camisa como se fôssemos os donos. A gente gostaria, a gente quer que as pessoas que trabalham junto com a gente tenham os 2 dias de descanso para poder descansar. Mas como? Cada um tem que oferecer sua possibilidade, ver conforme a sua empresa, o que você pode fazer, e fazer de um dia para o outro, até o mês de dezembro, você cancelar o 6 por 1 para poder fazer o 5 por 2, e contratar mais 20, eu vou ter que contratar mais 12 cozinheiros, vou ter que contratar mais 14 garçons, barmanes, não sei o quê, vai ser pelo menos 45 a 50 pessoas. Hoje eu não consigo fechar meu quadro. E como é que vou ter mais essas 50, você entende? E puis não é porque você vai estar 2 dias, depois você vai dar 2 dias, eu quero falar para ele, vai querer 3, ou não vai. A pessoa não quer trabalhar à noite também. Então nós vamos abrir, fechar os restaurantes mais cedo. A gente vai ter dificuldade para poder encontrar lugares abertos no final de semana. Você acha que vai mudar, então, todo o sistema? Já mudou, Maria. Você saía à meia-noite no Rwanda, tinha fila, 11h30 e meia-noite, as pessoas para poder comer o menu. Tinha 1 hora de fila, à meia-noite, à sexta-feira e sábado, para poder comer o menu confiança. Hoje, às 10h30, 11h, todo mundo já fecha o restaurante. Você faz a sua... A pandemia, ela foi ruim desse lado para as pessoas, mas ela foi boa para o consumidor a sair cedo. Chegar cedo. Às 7 horas, os restaurantes estão lotados. O restaurante Oscar, às 6 horas, já tem gente que espera para poder subir no restaurante. Tá cedo. E sair cedo. Hoje não tem mais essas coisas. Não tem mais casa noturna, de que a gente já tem 3, 4... Porque ninguém quer trabalhar à noite. E puis, o mercado da noite, sabe? Um barzinho, uma coisa ali, pequenininho. Puis todos os restaurantes que abrem desses chefes são coisas pequenininhas. Ele trabalha, a esposa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Mas os grupos grandes que estão abrindo, não sei como que é. Vai ser cada vez mais difícil. Mas a gente não está aqui para falar de outras coisas ruins, mas são coisas que tem que ser falado. Tem que ser... E não é pessimismo, é realismo. Realismo, é verdade. Realismo, gente. É realismo. Mas você vê que nós estamos num momento de transição. Esse momento de transição, exatamente. É exatamente porque as pessoas não querem mais trabalhar do jeito que elas trabalhavam. E essa é normal. Porque de um certo lado, eu vou te dizer. Você, por exemplo, se eu perdi 5 relações, 5 casamentos, trabalhando 15 horas por dia, 18 horas por dia, não dá, cara. Não dá. Não pode. Óbvio que você tem que ser homem, você faz. Tudo bem que você é o dono, você é o empreendedor, você está junto. Mas não dá. Você não vai obrigar uma pessoa, isso aqui é sou humano, eu tenho que olhar, fica ali atrás e dá uma olhadinha, óbvio que não dá. Mas sua coisa, e o empresário não é responsável por isso aqui, ninguém, mas é um momento que tem que mudar. Tem que mudar. Agora me fala aí dessa sua vida familiar, quer dizer, você tem algum arrependimento em relação aos seus filhos? Você tem 2, né? Tem 2 filhos.
Brasileiros. Brasileiros, nasceram aqui. E são lindos, e são um é Sim, chefe, o outro maravilhoso, também. os dois trabalham. E se arrependimento, sim. De repente, quando eu me separei da mãe deles, eles tinham 2 anos e meio e 3 anos e meio. Muito jovem. Muito pequenininhos. Muito pequenininho. Então eu cuidava, fim de semana, tati, a gente estava ali para conciliar minha vida sozinho, junto com a babá, junto com a avó deles. E tenho uma excelente relação com a mãe deles, é minha amigona até hoje, minha melhor amiga, talvez aqui no Brasil, uma pessoa fantástica. Inclusive, eu tenho um bom relacionamento com todas as minhas ex-mulheres, não tem problema algum. Sai para almoçar ou jantar com cada um deles. Talvez com a última ainda não, mas logo vai vir, porque ela sabe que eu sou e que eu sou uma pessoa assim. Nunca me separei por erros, por traição. Mas sempre foi em relação ao trabalho, agora com a Mas Dani eu também? sim, eu acho que sou isso, minha personalidade, dedicada. Mas você não conseguiu administrar isso? Você fez terapia? Olha, eu faço análise faz mais de 15 anos. Ou seja, a análise não funciona, é isso? Minha última mulher fala que eu tenho que mudar de analista. Outra fala ali, cada um tem que fazer, e que a primeira mulher é meu trabalho, que ela é a segunda. No certo lado, ela tem razão, ela não estou discordando. Mas uma coisa certeza, que vou até te revelar, que eu não quero revelar, que eu comecei a revelar, que eu comecei a passar justamente essa transição, porque minha última separação, ela foi demorada. Ela começou no carnaval do ano passado e se finalizou nesse carnaval aqui agora. Um ano entre vai e vem, vai e volta, porque a gente se ama, a gente se gosta. Se gostava, porque pode bem. Tem um respeito, sempre respeitei, sempre. Sempre. Mas assim, vocês moravam separados? Sempre morri separado. Então, e mesmo assim não rolou? Sempre morri separado, nunca morri com de minhas companheiras. Só na pandemia, mas sempre. Mas eu gostava de todas as suas ex-mulheres que eu conheci. Sim. Gostava da Dani também. Mas eu também gosto, não estamos ali. Mas a gente está falando da relação da família e do trabalho, o porquê de tudo isso. A empolgação do meu trabalho, amor pelo meu trabalho, tem várias coisas. Você me perguntou dos meus filhos. Filhos, arrependimento, sim. Não vi, talvez não. Eles tiveram uma certa estava bravo comigo, dificuldade para poder entender. Hoje a mãe deles é minha melhor amiga, mas também teve um momento, a fase de 25, 6 anos de briga, não foi tudo rosa, maravilhosa. Mas o que, na adolescência? Quando eles eram pequenininhos, também podia ter sido, de repente ela queria que eu seja o pai que joga futebol, ou que vai jogar videogame, era um Mario naquela época, mas não sou o cara que vai jogar futebol, mas sou o cara que ensina outra coisa. Mas meus filhos tiveram uma certa coisa durante o momento, até eu me arrependi. Porque eu não quis criar meus filhos como meu pai me criou, entendeu? Que eu saí de minha casa com 14 anos. Meu pai batia. Seu pai era bravo, né? Batia, minha mãe chorava no lado, meu pai continuava a bater. Mas não estou, eu amo meu pai, eu amei meu pai. Não tenho arrependimento nenhum. São coisas que eu sofri na minha vida, mas eu não me arrependo disso aqui. Eu falei, não, eu quero criar minha filha assim, não quero brigar, não quero fazer. E fiquei longe. E hoje, meus filhos, ao decorrer do tempo, eles não queriam. A primeira coisa que eles fazem, eu não quero fazer, nenhum deles quer ser cozinheiro ou trabalhar com gastronomia. Nunca. O Lucas, o primeiro que quis fazer arquitetura, pensou. Isso aqui eu falei, eu posso te ajudar se você trabalha com hotelaria, com gastronomia, ou tem amigo chefe, eu posso ensinar um caminho, mas também se vocês não querem. Mas um tinha a hamburgueria. Então, ele, o Lucas, ele não quis. Beleza. Depois, o Tomás também não fez. Ele fez da FAP, ele fez rádio TV. Depois de 6 meses, troncou e quis fazer. Porque ele dizia todos os anos, no mês de julho, ele passava. A gente pode falar aqui? Depois pode. Tem corte, a gente pode falar. Pode falar. Mas você vem editando. Tá. Não, estou falando para poder não me estender sobre o assunto. Sim, que não mas eu vou te interrompendo. Tá. E foi na todos os meses de agosto eles passavam o ano na casa dos meus pais. E minha mãe é puta cozinha bem, meu pai adora beber, adora cozinhar, caçador, pescador. Meus filhos, as férias do mês de agosto, para poder falar, aprender a falar português, a falar francês, perdão, como se fala na escola portuguesa. Eles iam lá, era uma coisa mágica. E Tomás começou a estudar rádio TV na FAP. Em julho, ele foi lá para mais um ano seguinte, que ele foi lá passar junto com minha mãe. E naquele ano, o irmão dele estava no Canadá, ele foi sozinho. Ele voltou, ele falou, pai,
vamos fazer. A mãe me chamou e falou, seu filho quer falar com você. Eu falei, opa, cantar a mãe? Fala, seu filho quer falar? Eu falei, já vem merda, vem bomba. Ele sentou, Tomás sentou na mesa e ele falou, eu não quero mais estudar rádio TV. E naquela época eu tinha botado em estágio no SBT, eu conheci o pessoal do Foston, tinha conhecido o Ana Maria Braga, ele fez alguns cursos legais, eu falei, tá? Eu falei, eu não quero. Eu falei, o que você quer fazer? Ele fica me olhando na cabeceira, a mãe dele fala, fale com o seu pai, o que você quer? Quer fazer gastronomia. Você ficou feliz? Eu fiquei feliz porque ele trancou depois de 6 meses, que se ele tinha pago 4 anos da FAP, e depois o cara ia trancar e não ia fazer, ia ficar puto. Mas ele falou depois de 6 meses, eu fiquei feliz. Agora, eu vou poder te ajudar. E poder te orientar. E aí que eu conheci toda a família Cointreau, o Patrick Martin do Cordon Bleu, e eu falei, se você não vai ficar aqui no Brasil. Eu quero que você tenha passaporte, você vai estudar na França. Onde ele estudou lá? Ele fez o Cordon Bleu. Patrick, a Monsieur Cointreau, ofereceu para o meu filho. Ele pagava, que a gente faz. Ele ficou 2 anos e meio lá. Ele fazia os estudos de manhã e assistana. Ele ajudava o chefe a preparar as aulas. Ele se formou na confeitaria, na padaria. Ele se formou em tudo. Ele foi o queridinho de todo mundo lá durante 2 anos e meio, em vez de 9 meses. Ficou 2 anos e meio lá, pagando essas coisas assim. E desde lá, depois foi trabalhar com Alenor, foi trabalhar com Pierre Canier, foi trabalhar ele tá na vida chefes. Ele trabalhou 8 anos no braço direito do Pierre Hermé, na desenvolvimento. E hoje ele trabalha na Dengo, em Paris. Ele foi chamado para poder abrir as lojas na Europa, junto com a Dengo. Ele foi mais para a patisserie, não? Ele foi mais na patisserie. Os 8 anos com Pierre Hermé, levou essa aqui. Mas uma pessoa de desenvolvimento, ele viajava ao mundo com Pierre Hermé, trabalha de segunda a sexta, é outra coisa. Ele não é o cara que vai encostar a barriga no fogão, eu sempre falei, se tem que fazer uma coisa, você tem que ser diferente. Eu não quero que venha numa confeitaria para trabalhar 16 horas como eu trabalhei. Você tem que ir ali. E o cara tá a mesma coisa. Então, o problema é que essa nova geração está entendendo isso. Está entendendo, está fazendo. E o Lucas fez para lá, fez para cá, ele acabou fazendo hotelaria, ele montou a hamburgueria que você falou, do primeiro um restaurante de sanduíche na Melo Alves, durante 3 anos foi eleito o melhor sanduíche da cidade, tá na vida, vai para lá, trabalhou com a Ricoser do grupo Marimonte, no grupo Marimonte de Bestec, depois ele trabalhou com Eric Jacquin, ultimamente a 11 e agora ele decidiu, largou a vida toda, ele precisava no momento, 36 anos, ele tinha acabado de se separar da namorada do ano passado, ele estava ali. Eu vejo o filho, quando ele quer uma coisa, ele morou em Londres, ele foi estudar no Canadá, ele já teve uma vivência em outros países, mas ele estava aqui, mas ele não estava feliz. Falou, cara, é o momento, sua mãe sempre... Falou para você. Viajou, a mãe viajava, se conhecemos fora. O pai também. O seu irmão está morando na França. E onde ele está agora? Ele resolveu tudo, vendeu a moda, doou as roupas dele, ele está na Austrália. Que delícia. Mas definitivamente, ele fez tudo o trânsito para poder ter um green card, para poder começar a ficar lá durante 2 anos. Até 36 anos, se você tem um passaporte francês ou europeu, você consegue ter os direitos para poder trabalhar. Você tem que fazer antes da sua idade de 36. Então, ele fez no ano passado, tudo isso, conseguiu rapidamente 4 vezes, decidiu, mandou e está lá. E hoje a gente se fala pelo telefone, mas ele está feliz. O que ele está fazendo? Ele trabalhou uma semana numa peixaria, uma semana pintou casa, ele foi uma semana numa ilha, está fazendo coisa, mas ele está mudando a cabeça. É importantíssimo. Mas ele está trabalhando, ele vai... Você se arrepende de alguma coisa nesse sentido, de você não ter feito alguma coisa para mudar, para tentar outro tipo de vida? Você não se arrepende? Não. Desse lado, não me arrependo, não. Sou apaixonada. Não me arrependo do sócio que eu possa ter, das parcerias que eu possa ter, sim. Porque eu acho Quais foram essas parcerias que, aliás, eu queria que você contasse, porque eu me lembro de um dos episódios, você falou que você quebrou 4 vezes. Uma delas foi o seu contador que te passou a perna. O contador, ele era o contador que estava junto com o meu secretário, é toda uma história. Minha primeira que eu falei, eu cheguei aqui no Brasil com $3.000, $3.500. E, voltando à Virgínia, a gente vai falar muito dele sem querer que é o assunto. Eu estava ligando, ela estava no Brasil, ela tinha desembarcado no navio, eu estava no navio continuando, de fevereiro até outubro de 2008.
1986. 6 meses eu continuo no navio. Naquela época não tinha celular. Você mandava telex, você tinha uns telefones especiais que era via satélite. Via satélite. E dentro do navio tínhamos amigos que estavam no rádio, que estavam na rádio, e eu conseguia umas ligações. Falou, se você, a Virginia falando, se você faz o telefone, a gente não vai pagar as ligações. Pô, estava no navio, imagina, né? Os amigos lá, ela com o telefone. E fazia uns números ali que a gente fazia uns trambiquinhos. Embratel, via Embratel. E a gente falava horas, como se fosse ali contente, falando, tá aí, onde é que você tá? Tô na Rússia, onde é que você tá? Tô em Israel, e onde é que você tá? E tá ali, como é que tá no Brasil? Aqui tá aí. E tava cada dia num país, cada um contando, viu? Quando eu cheguei no Brasil, cheguei lá no mês de outubro, novembro, dezembro, 6 meses depois do Brasil, chegou uma conta de telefone em casa. Pagou. $3.500. Quero que você... O preço que era você podia comprar naquela época um Fusca. É um preço sem pau. 100 mil reais. Um carro. Eu falei, caralho, tudo isso que eu tinha que pagar. O que eu ia falar? A conta chegou no nome dela. Eu estava ligando, a gente fazia essas coisas aqui, tem que pagar. Paguei a conta. Eu vou falar, filma, era uma delícia. A gente se falava cada um do lugar. Essas horas de ligação, nós Ou seja, o trambique que vocês acharam que estava não deu. Certo. Se foi descoberto, está ali. Isso você aprendeu cedo no Brasil. 8 meses depois. Depois, em 98, a gente tinha naquela época, se lembra que a gente aplicava o dinheiro, a gente comprava linha de telefone. Sim. A gente comprava carro. Você nunca via o carro. Você comprava o carro, mas você tinha 2, 3 carros na garagem, mas era para... Hoje você perde dinheiro para fazer dinheiro. Eu tinha a linha do Moen, custava X, a linha da Paulista, custava... A inflação era 3% ao dia. 3% ao dia. As pessoas pagavam no almoço, o motoboy, com a bicicleta no banco para depositar o cheque no mesmo dia, depois ao dia seguinte, você perdia 3%. Exato. Donc a conta de R$100 não era mais 100, era 97. Então, vai ali, fim de semana. Era esse aqui que eu aprendi. Todos os dias, a primeira coisa que eu fazia, Marielle, eu chegava, os preços eram escritos no lápis, no menu. Eu pegava a borracha, passava e mudava os preços. Calculador, 3%, a gente botava 2%, 3%, depende do preço, aumentava os preços. Meu primeiro trabalho, à noite, depois de fazer o mercado, era aumentar os preços. Você se lembra daquela coisa? Claro. Depois do plano, depois do Sarney, toda aquela coisa, a gente trocava, a gente não tinha, trocava o açúcar, trocava a carne com não sei o quê. O fulano falou, como é que tá o açúcar? Tem uns 50 quilos. Então, me empresta 10 quilos, eu te dou a farinha, a gente trocava a carne, era tudo uma coisa muito louca, cara. Um menu de degustação. Quem sobreviveu essa época sobreviveu. Para mim foi uma aprendiz, além do idioma que está ali, aprendi a ver outras realidades. Mas a gente estava no navio, era caviar, era tudo, você tinha tudo na mão, você esticava o braço e chegava as coisas aqui, não tinha nada. Agora, você conseguia importar produtos naquela época? Só não tinha, não, só depois que chegou o colo. Se não viajava, alguém me trazia alguma coisa embaixo do braço. Mas não tinha uma pessoa que era atravessador, que fazia viagem ali, que te trazia algumas coisas embaixo do braço, numa malinha, mas a gente não tinha. E depois que o Collor começou, realmente em 91, 92, que a gente começou realmente a brilhar e a poder fazer, estou falando sem política, não estou falando do presidente, mas eu estou falando do que ele fez. O cara provocou o Brasil, falou, aqui a gente tem só carroça, eu tinha aquele Opala preto, eu tinha um palão preto também, eu estava feliz que era o melhor carro do Brasil, o carro da presidente. Falando que nossos carros são carros, nos outros países, Estados Unidos, Europa, você tem... Então ele mudou, sacudiu, mexeu o negócio, que foi bom. E para nós, chefe, os produtos importados começou a chegar vinhos, vinho, tudo que você pode imaginar, uma mostarda, um azeite bom, enfim. E isso não fez com que a economia piorasse, porque era essa a premissa dos militares, que você protege as empresas nacionais, mas, na verdade, se você dá concorrência, elas melhoram também, né? Sim, foi um momento maravilhoso. Tantas coisas que a gente está falando, você falou que a gente não vai topar. Não. Falou dos filhos, não, eu estou falando das 4 vezes que você... 98, eu comprava linha de telefone, comprava carro. E tinha um amigo, padrinho do meu filho, de um dos meus filhos, meu filho. E era doleira, porque cada um tinha seu doleira. Você comprava seu dólar, a aplicação aplicava no banco você perdia, então você comprava dólar, você comprava casa, você comprava linha de telefone, ouro. Ele cuidava das minhas coisas. Eu tinha
Naquela época, eu estava na previsão, junto com minha sócia, de reformar todo o restaurante, dar uma 98, para poder dar uma rejuvenescida no restaurante Juan, Chegou em dezembro de 98. E Walter, o nome dele. Eu ligo para o cara e falou, Walter, tudo bem, vou precisar empreender, já vai começar a obra, já tinha que fazer a obra tudo mês de dezembro, de Natal, no Novo, até abrir depois o Carnaval. Ia durar 2 meses. Falou, Walter, eu preciso... Tinha $150.000 com ele naquela. Eu vou precisar de $25.000 para poder me transferir, que eu já vou dar o primeiro pagamento da empreiteira para ir atrás do material. Manuel, tudo bem? Eu preciso falar com você. Nunca. Falei, Pili, o que aconteceu? Eu falei, eu posso passar uma mensagem? Eu falei, passa aqui no restaurante. Tá. Passou, o cara se abriu e me falou que ele já tinha pego $150.000 meu, que ele tinha aplicado em outras ações em Brasília, que ele fez cagada e ele já tinha perdido fazia mais de 2 meses. Só que ele não tinha falado com mim porque ele achava que ele ia recuperar essa grana. Só que você sabe, você bota seu dinheiro na mão de um cara e também, todo mundo fazia naquela época, você confia numa causa, só que está ali, e o cara me deu pela bunda, o restaurante estava fechado, tinha começado a quebrar toda a parte de tarde, não podia mais reabrir o restaurante. Mas qual era o restaurante? Ruana. Ah, eu estava sem dinheiro. Sem dinheiro, e o restaurante quebrado e sem poder fazer nada. Então, aí foi Deus nos acuda. Aí foi toda aquela coisa, emprestei, os amigos me prestaram dinheiro, eu vendi meu carro, vendi meu apartamento, e eu botei tudo para poder começar, para poder pagar essas coisas. Enfim, uma história que demorou. Mas esse é o padrinho do seu filho? Era o padrinho do meu filho. Ainda é? Eu nunca mais vi, não sei onde é que ele está. Também. Puxa, mas que eu tive muita raiva, ele nunca mais sumiu. Mas o mundo é redondo. Essa pessoa está pagando de um jeito ou outro. Eu nunca recuperei, era tudo minha... 150 mil era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Muita grana. Nossa. Tudo que eu tinha conseguido economizar depois dos 3.500 ali do telefone. Mas, enfim, é a vida. E a segunda, a terceira vez, eu estou voltando a estar bem numa situação. Eu tinha tinha várias empresas, porque eu trabalhava no Hotel Unique, como consultor. Eu tinha o restaurante Juan. Eu tinha o bar Açúcar, tinha o restaurante o Azur, eu tinha a minha linha de produto que eu vendia, porque eu comecei com Carrefour, foi o primeiro chefe no Brasil a ter, isso aqui a gente podia falar uma outra vez, as pessoas esquecem, em 96, a ter meu nome no supermercado, junto com Carrefour, durante 3 anos, Bassolei e Carrefour, uma linha de produto, a começar a terceirizar seu nome com produto de gastronomia. Eu tinha 120 produtos licenciados com o meu nome. Nossa, Bassolei, 14 parceiros, 120 produtos licenciados. 96, 97, 98, depois eu fiz sozinho. Mas aí, só para poder voltar na terceira coisa, uma secretária que cuidava da minha vida particular, uma secretária que cuidava da particular dos meus filhos, escola, motorista para poder levar, tudo a esquema para poder deixar as coisas ali, um que cuidava de tudo minhas coisas no meu business. E uma delas, que trabalhou comigo, cuidava de tudo minhas contas pessoais. E no momento da minha vida, ela foi minha pessoa de confiança. Se eu voltava, eu viajava num lugar, eu trazia um presente para o meu filho, eu trazia um presente para ela, sempre aí. E essa pessoa tão de confiança comigo, ela estava aí, eu acreditava, fechava os olhos, ela está ali, ela me passou a perna. Passou a perna em todo o dinheiro que eu tinha. Só que ela cuidava, ela abria conta, eu tinha tido a herança de uma tia minha que faleceu, ela me levou, ela pegou 4 anos de cadeia, formação de quadrilha, não é... Você conseguiu recuperar? Não. E ela foi, só que ela não foi porque ela era primária, mas uma pessoa que me lavou total. E, o momento que eu cheguei no banco, mas é gerente, porque eu recebi toda segunda-feira, ela me mandava meus extratos do banco. Tudo, porque tinha X mil aplicado aqui, X, estava tudo sempre positivo, sempre com dinheiro aqui, Só que ela fazia controle cópia, ela falsificava completamente os extratos que ela me mandava todas as segunda-feira. Uma foda. Acreditava, está ali, Tinha conto, imagina, tinha 200 funcionários, tinha essas 4 empresas, eu era um cara feliz da vida, tudo borbulhando, ganhando muito dinheiro. Minha vida era assim, up and down, sempre vou saber disso. Então eu chego no banco junto com a minha terceira mulher para poder comprar um apartamento no meu sonho. Falei, agora eu vou poder, o dinheiro está ali, vou falar com a gerente. Ô, dona Andréa, tudo bem? Ô, senhor Emanuel, prazer conhecê-lo. Você já achou estranho?
Sim, eu falei, sim. Não, porque a dona... prazer conhecer. O senhor está no Brasil? Eu falei, Eu moro aqui. eu estou aqui, 500 metros daqui, lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Ela falou, não, porque a Juju, que era a minha secretária, me fala que o senhor está sempre viajando. Porque como ela fazia essas coisas, ela estava em uma conexão com a gerente do banco, que eu não podia saber nada. O senhor Emanuel está viajando, ele está na França, ele está aqui, ele está ali. E fez. E a mulher raspou tudo, fez empréstimo. Aí eu falei com ele, falei, não, porque eu queria ver minhas contas, eu queria financiar um apartamento. Mas o senhor está devedor de 100 mil, não sei o quê, tem um empréstimo de não sei o quê. Ela fez empréstimo? Não, então, a festa da uva, cara. Não só me roubou tudo, fez empréstimo, e depois de 2 anos, que depois desse tal, eu percebi que ela não tinha pago meus impostos durante 5 anos. Nossa! Eu carreguei isso aqui 14 anos da minha vida, sem ter mais meu nome, sem poder ter um cartão de crédito, sem poder ter nada, sem poder comprar o apartamento do meu sonho, sem poder ter ali. Então, as pessoas que estavam comigo, ela pode ser umas boas parceiras, mas também foi uma pessoa, não só do meu... Então, o que eu fiz? Sempre, a cada vez, eu me inteirei, eu me peguei no meu trabalho para poder recuperar os $3.500, para recuperar os $150 mil que o outro me fodeu, porque eu, para poder montar meu restaurante, ter um restaurante de sucesso, para poder viver, para poder estar aqui, pagar a conta e fazer. E depois, a secretária falou, pô, 2007, o processo está rolando até agora, mesmo de tudo isso aqui, ela provou que ela comprou a casa dele, onde ela está morando com dinheiro, que ela me roubou, mas mesmo aqui, a justiça brasileira é uma merda. Desculpa. É dureza, hein? Então, você fica ali, terceiro, eu vou te falar da quarta, e a quarta, eu vou lá, eu trabalho, eu começo a me livrar do meu restaurante, de minhas coisas, eu falei, agora eu vou me acalmar, eu vou só cuidar do hotel. Eu cuidar do hotel, começo a lá. Isso foi em quantos anos atrás? O hotel foi em 2007, depois que eu paguei, a coisa foi de 2007, a última pancada, 10 anos atrás. 10 anos atrás, estamos em 2026, 2016. 2017, porque o número é 7, era 7, vai 7, 8. E veja lá, teve um processo que rolou com a dona do restaurante, que é minha sócio do Juan, e vem Quem que era sócio? Vânia Ferreira Fontana. Pessoa que sumiu, que fugiu nos... Você gosta de perguntar os nomes? Vai agregar aqui no negócio aqui. Não, você pergunta o nome, por que não? Essa pessoa deve estar fugiu ali. Não, mas é bom, essa pessoa vai pagar a conta, ela deve estar pagando a conta. Um com a saúde, ou com raiva, porque eu estou muito bem, eu estou muito feliz como eu estou, e tá ali. Então, mas ela também roubou o dinheiro Não, ela fugiu simplesmente. Eu, o afiador do restaurante, junto com ela fugiu nos Estados Unidos e acabei me responsabilizando durante todos os problemas do restaurante que ela vendeu em 2000. Eu vendi em 2012, em 2004, até aí. Então, eu fiquei presa por causa dela, com todos os processos, eu acabei pagando... Processo o quê? Trabalhista? 31 processos trabalhistas. Nossa! Mais 800 mil de fornecedor, mais isso. Então, o que eu fiz? Eu me dediquei no hotel, trabalhei, e chegou numa hora, eu falei, não dá mais. Eu tinha, tudo que a minha empresa faturava era tomado pelo imposto. Tudo, na minha empresa. Tudo que eu fazia, 30% dos que eu ganhava no hotel, preso pelos impostos. Como se você tem um filho, uma paternidade, 33, esse negócio vai para lá. Estava por esse negócio. E eu não podia fazer nada, porque tu não pode emitir uma nota fiscal, não tem nada no seu nome. Então, uma amiga de importador de vinho fazia um jantar, me pagava em vinho, comprava uma passagem de avião para mim. Sabe aquela coisa? Mas não é uma vida, 15 anos dessa vida. Eu vivi 14, 15 anos assim. Nossa! O que eu faço? De Deus. O que eu faço? Eu falei, eu vou pagar essa merda. Quanto custa? E um cara que era o dono da casa, que sabe que eu não sou responsável, mas que foi atrás de mim para me pagar, para poder infernizar minha vida junto com os advogados. Na lei, ele pode ter razão que podia ser, mas podia ser pago, só que ele foi atrás de mim. Eu paguei 2,5 milhões para me livrar. Mas, Bassolê, você não acha que você é meio ingênuo? Total. Você não falou bobo, falei gentil. Mas é porque você... Mas é porque eu confio. Eu acho que as pessoas são como eu. Eu sou uma pessoa...
eu confio em todo mundo. As pessoas falam de analista, elas falam, parece sabe aquele moutonzinho, como é que a gente fala? Uma ovelha dentro cercado com um monte de lobo. Mas você tem que ter sexto sentido para sacar que a pessoa não é legal. Sim, mas não tem. Eu sou contando 40 anos de história em 30 minutos. Também Sei, não exagero. Não, mas 4 vezes. 4 vezes. O que eu aprendi? Eu paguei e depois, a partir daqui, minha vida... Está livre. Não, eu comecei o primeiro programa na televisão, o segundo, podia fazer contrato, podia fazer coisa, eu recuperei, fiz a minha... Agora, tem uma história para contar que é muito bonitinha, que o Jacan, que estava numa pendura danada, Sim. disse que você chegou lá com um saco de dinheiro para ele, falou para te ajudar. Independente de todos os problemas que eu passei, porque eu já passei por tudo isso aqui. O Henrique estava seguindo exatamente o mesmo caminho que eu estava seguindo. Eu falei, cara, vamos ler, vou fazer, não faz, se separou, bababi, teve toda aquela fase. É meu irmão, cara, eu amo o cara. As pessoas podem falar, mas nossa relação é completamente diferente. Nem profissional, vocês amigo, dois. irmão. Aí estamos os dois, a gente passou as mesmas perengas, os mesmos sucessos, ele está bem, a gente divide, a gente dá risada da vida. Higiene, fui burro. Do certo lado, sim, se você vai acontecer isso, a pessoa vai ver o podcast inteiro e vai falar, puta, o cara é um trouxa. Mas não sou um trouxa. Eu soube defender, só que eu sou muito honesto. Eu acho que as pessoas são honestas. Aprendi. O que você aprendeu com isso aqui? A partir daqui agora, ano passado, que eu estava te falando, mês de agosto, eu falei, minha vida tem que mudar. Acabou. Eu não quero mais. O que você não quer mais? Eu não quero mais passando por tudo isso que eu passei. Não, Fala, puta, eu passei, cada vez eu já limitei. Esses 10 últimos anos foram maravilhosos. Eu tive problema do relacionamento, olhando o filho, eu tenho que dar um caminho, ajudei meus filhos a ter. Meus filhos têm 35 e 36. Você acha que o cara, eu estou trabalhando, ralando 18 horas, não quero poder pagar pelos filhos. Eu me virei com 14 anos de idade, 15 anos de idade, me mandei, nunca mais voltei para minha casa durante 10 anos, 6 anos. Entende? Então eu me virei sozinho. Mas eu falei, eu vou ajudar. Eu falei sempre para meus filhos. Qualquer lugar do mundo que vocês vão querer morar, eu pagarei o aluguel. Para poder incentivar eles a viajar. E qualquer estudo que você quer fazer, pode ser qualquer estudo, qualquer coisa, independente do trabalho que você faz, eu pagarei. Porque é uma coisa, um dever. Até o 35, ano passado, a gente sentou, o Tomás veio para cá, que estava na França, o Lucas estava aqui, falei, gente, o papai está numa fase ali, estava começando ali a separação, estava tudo ali. Falei, tem que mudar, cara. E vou deixar você se virar. Eu não vou mais ajudar vocês, acho que vocês estão bem, cada um tem sua vida, cada um tem suas coisas, eu vou fazer, mas eu não quero. Agora o papai está trabalhando, eu vou guardar meu dinheirinho para mim, para não incomodar eles daqui 20 anos atrás e precisar me bancar, ou me levar para lá ou para cá, ou empurrar minha cadeira ali. Eu tenho que ter o dinheiro, meu próprio dinheiro para fazer. Eu falei, puta maravilha. Com os filhos foi ali, o Tomás falou, pai, o Lucas falou, pai, falei, não se preocupe, eu vou me mandar para a Austrália. O Tomás está em Paris e falou, pai, sossegado, porque são meus filhos, mas são meus irmãos. Você está falando da separação. Hoje, cara, a gente chora, a gente se abraça, eles me amam, eu amo eles, de uma maneira diferente. Não foi o pai, de repente, que se pinta numa novela, mas foi o pai que bancou também, que apresentou, que levou todos os anos da França, que outras oportunidades, conhecer todos os restaurantes do mundo, aprender a comer, aprender a se comportar, aprender a se relacionar. Tem milhões de coisas da vida. Porque o papai que vai jantar todas as noites com seu filho, que sou janto com um filho que... Não está nem aí. Tá nem aí. Agora, você... Não é a quantidade, é a qualidade do tempo. Porque ter seu filho é uma coisa intensa, uma coisa boa, tô ali. Então, esse aqui. Mas o que mais você mudou na sua vida? É esse aqui. Relacionamento, eu tinha que falar, não posso mais ir para lá, para cá, para cá. Mas não, seu negócio, seu trabalho. Também eu chego numa idade, 65, eu tenho um pico, nada. Mas eu não quero... Eu quero curtir um pouquinho a vida. Porque eu trabalhei muito. Quando eu tinha casa noturna, eu ia dormir durante 22 anos da minha vida. Fui dormir às 4 da manhã e acordava às 8 da manhã. Isso aqui, todas elas são testemunhas. Isso aqui eu não estou falando mentira. O cara ia dormir às 3, 4 da manhã e acorda às 8. Por que você dormia às 4 da manhã? Porque eu tinha o bar, o azul, que eu saía no restaurante. Na época do Leopoldo, na época das casas noturnas, na época do coisa, ele estava na minha reunião com o presidente do Carrefour, às 9h30, eu ia dormir às 4. Estava ali, gente, degustação no supermercado, coisa ali, coisa para cá. Nada, não me arrependo de nada. Então, mas eu não quero mais isso aqui. Eu não quero mais. Da mesma maneira que eu tive essa crise do 40, que eu quis me separar das minhas empresas para poder me dedicar só no hotel, tem nesse momento. E
Eu não quero mais trabalhar. Então, são as coisas que eu falei no final do ano. Eu falei, não, homem dos filhos, relacionamento e trabalho. E agora, como é que é a sua vida? O que você faz por você no seu dia a dia? Puta, eu sou o cara que mais cuida Eu sou o cara Você tá bronzeadão? De onde você não veio? estou bronzeado. Porque eu tomo sol, vou no parque, eu tomo sol. Sou uma pessoa, eu acordo todos os dias. Esse aqui eu estou falando, tem um 90, começou em 94, começando a cuidar. Todas as agora faz cada vez mais. Mas então, personal, toda segunda, quarta e sexta, o chefe das 4 às 6 não está, eu faço meu treino. Hoje, depois do Covid, depois bem antes, uns 10 anos, hoje tem uma academia na minha casa, própria que eu montei para mim. A primeira coisa que eu faço, ou eu pedalo 1 hora, ou o pedalo, o caminho na esteira 1 hora. No meu jornal, a primeira coisa que eu faço. Por 6 às 8, falei, banho gelado, começo a trabalhar. Gelado? Todos os dias. Todos os dias, eu faço 1 hora, né? Todas as tardes, eu treino, faço pilates na terça-feira, quinta-feira é minha analista, e segunda, quarta e sexta é meu professor. E sábado e domingo eu caminho ou pedalo. 15 quilômetros no parque, pedalo, se eu vou na praia, eu ando pelo menos 10 a 15 quilômetros. Todos os dias eu tenho 2 horas para mim. Você. O analista, a massagem, o meu pilates 2 vezes. Se eu não faço pilates, eu faço uma massagem dentro do Mas que coisa boa! Mas eu tenho, esse aqui tem. E você viaja bastante? Não. Não, pouco. Você vai... Eu tenho meu professor de inglês. Eu faço aula de inglês, eu não consigo falar inglês ali. Eu faço aula de inglês faz 10 anos. Meu professor de inglês, todas as terça-feira e quarta-feira. Das terça-feira, das 10 às 11h30, eu faço minha aula de inglês. E não há meio de aprender? Sim, eu me viro, mas eu tenho vergonha de falar. Mas, não sei por quê, isso aqui é um trampo que eu tenho que trabalhar também em 2026. Até 2027, me dá um pouquinho mais de tempo. Mas todas as terça-feira e quarta-feira eu faço minha aula de inglês. Mas é religioso, é uma análise para mim. A gente fala da política, a gente fala das coisas. Então, esse aqui é cuidar de mim, não é só cuidar ali. Claro. É óbvio que eu estou dedicando, junto com a minha equipe, junto com a minha chefia, a buscar gente que vão ser meu sucessor possivelmente dentro do hotel. E no hotel eu me pergunto o que eu quero. Eu quero continuar no hotel, eu posso ficar mais 10 anos. Eu amo o hotel. Só se amanhã o dono me fala, escuta, Manuel, não preciso mais de você, você vai embora. Agora, quem são seus amigos além do Jacan? Você encontra com amigos, sai com amigos? Já que você está falando que é vida nova e tal. Vida nova, tinha um amigo... O Jacan você vê sempre? Sim, quando a gente pode continuar a gravar, mas a gente vê. Nossa, a gente se vê fim de semana, se a gente tem, na casa dele que ele tem em Biúna. Uma amizade que eu tinha ganho desde a época do Azul, que a gente acabou brigando, e que o Olivier Anquier. Vocês brigaram por quê? Obrigado, nem sei, nem me lembro porque ele se lembra, ele me falou, mas eu resgatei desde o ano passado, que se resgatar essa amizade que a gente é inseparável, éramos inseparáveis. Eu juro que como eu sou com o Jacan, mas a gente tem uma intensidade muito forte com o Olivier, a gente se via todos os dias, durante muitos anos da nossa vida. E acabamos de montar um negócio, acabamos brigando, e estamos o açúcar. Resgatamos essa amizade que a gente tem. Tem uma pessoa que se chama Yannick Daudet, que é o presidente, o CEO do Club Med no Brasil, que é um grande amigo meu, que está ali, mas a gente se vê pouco, mas quando a gente se vê, ele não pode vir para cá sem falar comigo, sem jantar, eu não posso ir no Rio sem estar com ele, se vê. A gente se encontra, são momentos diferentes. Chefe de cozinha, ontem eu estava com o Mifano, estava com o Oscar, eu estava com o Filibonzo, amigo Claude, o Laurent, que a gente se vê, são essas pessoas que a gente continua, mas tem um relacionamento com o Claude, mas pessoas assim tem, mas hoje não tem. 10 anos atrás eu tinha milhões de amigos, abraços, um beijo, mas hoje não tem tantos, porque eu não quero. Acho que não é mais a quantidade, é muito mais a qualidade com que você se relaciona, da maneira que você se relaciona também, que é importante. É isso, não vou te falar, tem uns amigos franceses, e todo momento, realmente, eu não estou buscando gente para poder ter companhia. Eu gosto da minha solidão, minha mãe adora estar óbvio que eu não quero ficar sozinha, mas às vezes o momento de solidão, o momento sozinho para você refletir, para você pensar é muito bom. Então, se você me pergunta depois, eu estou nesse momento. Esse momento ele pode durar 6 meses, 8 meses, não sei quanto tempo, mas eu quero
pensar para organizar minha vida, porque se eu tenho 65, eu tenho mais 15 anos para poder aproveitar minha vida, que eu falo aproveitar plenamente, poder pegar minha mala para poder viajar, não preciso de alguém para fazer, 65, 70, até os 80. Beleza, mas eu quero estar com 80, bacana. Inteiraço. Inteiraço. Então, que tem 15 anos que eu posso trabalhar, que eu posso produzir. Mas eu quero fazer, se eu estou dentro do hotel, mas na parte estratégica do negócio, sabe, na direção, na coisa assim, porque é importante, porque é um produto que tem 25 anos, ele tem que se rejuvenescer, ele tem que se atualizar, tem toda a concorrência que está chegando, todas as coisas que estão ali. Então, meu trabalho, ele não sabe se sobraçar isso ali, mas de uma outra coisa, porque eu conheço o produto, eu vi nascer, eu vi ele se construir. Eu construí junto com as pessoas, idealizei esse Hotel Unique, esse restaurante Sky, para quem não conhece, junto com os donos, junto com as pessoas, com o Riotá, com o Gilberto Eques, com o João Armentano, com todas as pessoas que participaram desde o início desse conceito. Então, eu estou ali, eu sou o único que sobrou, que permanece, que está lá todos os dias. Então, eu quero continuar, mas se você me fala o que você quer fazer, quer abrir um restaurante, quer ter um restaurante 50 Best, Michelin, não quero, quero aproveitar. Mas aproveitar, continuando a trabalhar, fazer as coisas que eu faço, continuar a fazer minha ginástica, cuidar de mim, cuidar do meu... Eu nunca fui tão bem fisicamente, eu da minha cabeça, e também que eu estou hoje com 65. Agora, recentemente você passou por uma cirurgia? Não, eu fiz uma cirurgia, foi em 2019, que eu operei da coluna. Mas está tudo bem. Ah, tá tudo beleza. Agora, Não, cirurgia, eu vou internado no Covid, depois ali. Foi Você internado teve 4 Covid? vezes na minha vida, por causa do pulmão. Mas você nunca fumou? Eu fumo, Você fuma? eu vou parar. Eu fumo noite. Todo atleta fuma, Bessolé, pelo amor Sou de Deus. atleta, vamos cigarrinho. Mas eu queria que você falasse um pouco. Eu assisti um filme tão bonitinho, que era o filme dos franceses, lembra? Por que você partiu? Por que você partiu? Primeiro que esse nome é lindo, esse título, né? Uhum. E a relação com seu pai aparece muito nesse filme. Muito. Com a sua mãe também, assim como a mãe do Jacan. Sim, que eles parece têm as mães, eles não têm os pais. É. O pai, porque o pai do Henrique faleceu jovem, o pai do Laurent também. Mas qual era o grande dilema com seu pai? Você, quando disse que queria ser chefe, ele não quis. Qual era o problema da relação? O problema do meu pai é... Meu pai era um agrônomo, plantador de cebola numa região da Borgonha, pequenininha, e que a especialidade da cidade era cebola. Cebola, todas as plantações era cebola. E meu pai tinha uma plantação, e eu sempre ouvi meu pai, que na vida dele, estou falando isso aqui, as análises, a terapia, tudo isso aqui me ajudaram muito a pensar, a refletir o porquê de tudo isso. E meu pai era um trabalhador duro, como te falei, caçador, pescador, adorava pescar, adorava Macho alfa, macho alfa. Nossa senhora, camiseta regata, olhos verdes, bigodão, estava ali, arrasava, velho. E minha mãe, fiel, 56 anos, no lado dele sempre. Meu pai era sentava batia, era coisa assim. Ele ia numa reunião, minha mãe, eu vou lá na reunião lá, às 9h30. Minha mãe preparava os sapatos, as meias, deixava tudo a camisa dobrada. E falou, não, essa camisa não, vai minha mãe buscar outra camisa. Ele estava aí, como que a gente fala, comendador, no Brasil, era assim. Mas enfim, Robert assim, é ponto final, ele é maravilhoso. Era. E sempre ouvi meu pai falando que ele acabou, que ele não queria pegar a empresa, continuar com a empresa familiar, porque meu pai continuou a empresa do meu avô. Mas ele continuou sem querer, ele não queria. Eu ouvi falando sempre, eu não queria ser um cozinheiro, queria ser um chefe de cozinha. E, vagamente, não é assim, eu queria ser, falava, eu conseguia buscar essas informações com muitos anos de terapia. E meu pai acabou vendo. E quando eu comecei que ele me levar, porque eu comecei minha infância, 7, 8 anos, eu estava lá no campo, eu podia trabalhar, minhas férias de julho, meus sábados, meus domingos, trabalhava, dirigia o trator, ali para lá e para cá, muito precoce, para poder fazer essas coisas que não... Isso era normal, né? Normal. Mas lá era normal naquela época, completamente. Sobretudo para quem trabalhava no campo. Né? Os filhos trabalhavam cedo. Não, completamente normal, não tinha nada. Normal. Né? Normal, bater uma porradinha não dá. Mas enfim, não estava ali. Beleza. Eu falei, não, eu não vou continuar. Quando meu pai falou, 14, a gente tem que passar os certificados, eu falei, não quero. Eu não vou querer. Eu falava com minha mãe, eu não vou querer.
O meu pai começou a ficar bem bravo. Ele não me olhava da mesma maneira. Por que não quer? Fala comigo, por que não? Roberto, eu não quero, porque eu não quero, não quero, não queria trabalhar no campo, não queria trabalhar, mesmo se estava bem. Enfim, e falou, se ele não quer, fala para ele, falando com minha mãe, se ele não quer, porque minha mãe era mais próxima de minha mãe, e a minha irmã mais jovem era mais próxima do meu pai. Se ele não quer, fale para ele que ele vai se virar. Que era assim também, né? Assim. Minha mãe falou, mas seu pai falou para você se virar. Me virar do lado esquerdo, do lado direito. Não, você se virar sozinho. E que ele não vai te pagar nada, que ele não vai fazer. Eu falei, bom, então vai ser assim. Eu pedi para uma tia minha, não é tia, eu vi minha tia, eles são produtores de vinho em Chassagne-Montrachet, e eles vendiam para restaurante. Cecília. Eu falei, Cecília, ela já me falava, ela já estava vendo que o meu pai, ele falava, mas eu vou te ajudar um dia. Ela vendia vinho num restaurante. Ela perguntou com o restaurante se eles precisavam de uma aprendiz. Iniciante. Porque existia um sistema lá onde você estava sendo adotado pelo estabelecimento, era responsável por você durante 3 anos, cuidava de você, era seu responsável, não era mais sua família. Eles eram responsáveis, assinavam documento por seus estudos e seu trabalho. Seus estudos estão todos, você trabalhava 15 dias na empresa, 15 dias na escola. 15 dias na empresa, 15 dias... interessante, você precisava de serviço assim. Eu falei, meu pai não quer me pagar, eu vou ir. Ela perguntou, a única coisa que meu pai fez, que eu falei porque eu não podia, minha mãe não queria, eu falei, Roberto, vamos ter que levar ele para poder fazer a entrevista. O seu pai? Meu pai. A última vez que meu pai me levou, 17 de agosto de 77, me levou com um carro, achando que eu ia desistir no meio do caminho, a 70, 80 quilômetros da casa dos meus pais. Para eles era como se ele estava descendo, você vai fazendo uma viagem de 1.200 quilômetros. Foi lá, desci lá, fiz entrevista com o pessoal, me questionava, me perguntava aquela coisa, né? Eu acabei aceitando. Enquanto eu estava no carro, já estava meio assim. Meu pai, eu fiquei lá. Porque dava para conversar, mas já estava meio assim para poder fazer um teste. Independente de qualquer coisa, eu tinha levado uma malinha, meu pai voltou com minha mãe para a cidade, e minha mãe falou que a primeira vez que ela viu meu pai chorar. Ele chorou dirigindo, Eu, bem ali, eu falei, eu vou ficar e vou fazer. Eu acabei fazendo isso aqui. Eu voltei na minha casa, nunca mais voltei. Minha mãe me trouxe minhas roupas que eu tinha lá, e depois eu me virei sozinho. Eu fui visitar meu pai quando eu tinha comprado meu primeiro carro, e que eu tinha a minha carteira de motorista. Eu cheguei lá, tipo aquilo. Para mostrar para poder mostrar um dia, para poder almoçar com meu pai. Eu pode contar, fazia 3 anos que não tinha visto ele. Minha mãe me escrevia, minha mãe adora escrevi, que o correio era uma coisa fácil, mais que o telefone, naquela época. Me escrevi até hoje, minha mãe. E manda carta, tem tudo guardado. E você tá ali, meu pai. Então eu me Mas me aí virei. esse Depois reencontro... esse reencontro que eu voltei na casa do meu pai, que eu fiz meu serviço militar. O serviço militar na França é obrigatório. E quando você tem o serviço militar, a cada trabalho que eu arrumei para poder pagar, ou o próprio trabalho me prestava um lugar para dormir. Né? Existe muito essa possibilidade, como lá na Europa, na França, essa possibilidade de ser. Não tinha dinheiro suficiente para me poder alugar meu estúdio, minha coisa. Porque quando você faz o serviço militar de 1 ano, é obrigatório, você não tem mais dinheiro, não tinha mais salário, não tinha mais como trabalhar, não tinha mais... Eu acabei indo na casa dos meus pais, para poder encostar minhas malas, minhas coisas, porque eu fiquei na Alemanha, fiz meu serviço militar na Alemanha. Durante é um ano. assim? Você tem que ir para outro lugar. Não, c'est numa escola. Eu fui mandado para lá porque eu queria fazer, meu sonho era fazer chefe de cozinha no Palácio do Élysée, como se fosse um Palácio do Alvorado. Sim. Porque ele está naquela época. Eu tinha um pistolão, vamos dizer, que podia me levar, porque aqui você só pelo chefe do trabalho dos restaurantes 3 estrelas, que conhecia o chefe lá do Alvorado, do Élysée francesa, e tudo uma coisa, um trâmite que está ali. Eu tinha esse pistolão para poder fazer, que era do lado direito naquela época. Pistolão. Que era da época do Valéry Giscard d'Estaing.
política, meu chefe de cozinha estava tudo pronto para poder passar um ano de serviço militar cozinhando no Élysée para o presidente da República daquela coisa. Só que as eleições naquele momento saiu a direita, entrou a esquerda, que era François Mitterrand, 80, 81. Eu tinha esperado para poder fazer, passou 81, o cara chegou, tipo ali, sai o Fernando Henrique Cardoso, entrou o Lula falou tudo, derruba tudo isso que o Fernando Henrique fez, não quer mais nada, tira esses cozinheiros, tira isso aqui, a gente vai economizar, a gente não vai gastar dinheiro com isso aqui, babá, e ficou aquela coisa. Então, meu sonho foi para água abaixo, e eles, quando eles pegaram o meu dossiê, viu que eu tinha uma coisa da direita e da esquerda, e me mandaram para a Alemanha, porque a Alemanha ninguém queria ir para a Alemanha. Porque você não escolhe. Então, eu fiz meu serviço militar lá, mas lá eu me dei bem, porque eu encontrei o general do quartel, pegou, sabe, que dali eu acabei sendo o cozinheiro, não, o chefe dos oficiais durante 2, 3 meses, 4 meses, 2 de classe, 2, e depois particular dele. Da casa dele. Então, me deu bem, foi Fribourg, Baden-Baden, fiz meu serviço militar numa boa. Mas, enfim, são as experiências da vida, entendeu? O que aconteceu. Por que a gente falou do serviço militar? Do meu pai, que a gente estava falando. Aí esse reencontro e puis meu pai, esse reencontro foi lá, foi não? emocionante. E puis meu pai sempre depois entendeu que, de repente, dele mesmo que eu tinha realizado, o filho dele tinha tido culhão. Opa, corta depois. E para poder fazer, que de repente eu me opor nele, coisa que ele não conseguia fazer. Donc, ele me viu com alguém que venceu. Puta, ele conseguia fazer uma coisa que sempre na minha vida eu nunca consegui. Eu quis fazer, não fez, não teve coragem. Ele fez, ele viu o meu sucesso, porque eu sempre fui feliz de tudo que eu fiz, que eu vivo para o Brasil, casei, filho, proporcionei coisas maravilhosas do outro, com afeto diferente. Então, ele ficou meu fã. E meu pai era meu pai, mesmo se a gente se via pouco, ele recebia várias vezes no Brasil. E essa aqui, tudo isso aqui passou, entendeu? De repente, momentos difíceis acontecem, mas depois você tem umas abraços gostosos. E tá ali. E minha mãe continua viva até hoje, firme e forte. E agora você vai viajar com ela, né? Que você está falando. Eu vou viajar com ela, ela não pode mais viajar. É bom viajar, eu vou lá, eu vou visitar ela na casa dela, eu fico com ela. Mas ela é 90 e poucos anos, então é a vida. Agora, fala um pouco sobre gastronomia brasileira atual. Você foi um dos caras que foi pesquisar também, que usou produtos brasileiros. Que produto brasileiro você mais ama e mais gosta de usar? E o que você acha da nova gastronomia brasileira, que é nova, mas já é velha, mas você é um cara que vem da velha guarda, do clássico francês. O que você acha das listas, dessa... Velha guarda, clássico francês, sim. Alors, primeira pergunta, mas dificuldade, tivemos dificuldade. Quando eu falo de dificuldade, Claude Laurent, 79, quando ele chegaram, eu cheguei em 86, 87, 8 anos depois que ele chegou, vamos dizer, início da década de 80, até aí. Não tinha nada para poder trabalhar. Minha referência em São Paulo, Claude e Laurent era Rio de Janeiro. Minha referência em São Paulo era Sérgio Arno, Luciano Boseja. E a gente, as pessoas sempre nos guiam, que a gente desce do restaurante Vecchia Cucina, que já mudou vários lugares, mas que ele tinha lugar, eram as pessoas as mais comentadas. As pessoas falavam, puta, vocês estão mais comentados que o próprio Fernando Henrique Cardoso. A gente saía em coluna social, saía de todas as coisas, tinha os guias, a gastronomia era beleza. O que você me perguntou? Que ingredientes que você desenvolveu? Ingredientes, frutas. As frutas brasileiras. As frutas encantam qualquer uma ali, para mim, que me encantou é as frutas brasileiras. Senão todas as raízes, um inhame, uma mandioca, uma coisa. A gente tinha muito poucos produtos. Salsinha, a gente não tinha salsinha crespa, era uma salsinha lisa. As ervas eram manjericão, cheiro verde, manjericão, cheiro verde, uma salsa crespa, não existe. De vez em quando tomilho e manjericão. Tomilho ali. Mas todas as ervas que a gente tem, alecrim, perdão, tomilho não tinha. A gente não tinha nada, então a gente tinha que se virar. Sabe? Era muito, o pato era um marreque que a gente tinha, era um filé mignon, então a gente tinha que fazer, se falar, vocês adoptaram os produtos, a gente não tinha como fazer outra coisa. Não tinha frutas vermelhas. O Claude, a gente fazia uma torta de goiaba, a única fruta vermelha, de cor vermelha que tinha. Porque nossas mousses eram mousse de goiaba. A única fruta vermelha era a goiaba. Sim, porque a goiaba verde, que lembrava uma fruta que era vermelha. Porque framboesa, amor, blueberries, tem tudo hoje. Mas naquela época não tinha, não existia.
Fazia no menu, o menu degustação, quando começou a chegar um salmão, as pessoas falavam, aquele peixe rosa, você tem ainda hoje no Era o menu? salmão. Era o salmão. A primeira era truta salmonada, feita em Campos do Jordão, com um cara fazia uma truta um pouquinho maior, e a gente chamava de salmão. Ele alimentava tudo com carotene, com coisas assim, uma metavisão diferente. Ele estava meio rosado e a gente falava que era um salmão. Mas era mentira, não era um salmão, era uma truta salmonada. E a gente fazia. Então, os produtos foram difíceis, então a gente foi obrigada a se abraçar e a fazer uma comida diferente com os produtos que a gente tinha local. Muitos peixes, os peixes que tinha. Mas, agora, frutas, coisa ali. O que eu acho da gastronomia de hoje? Graças a Deus, hoje a gente tem uma gastronomia muito. A gente falava, de determinado momento, 20 anos atrás, São Paulo é a gastronomia mundial. Uma cidade gastronômica referente. Não era para mim há 25 anos atrás, 30 anos atrás, ela não era. Hoje sim. Um lugar onde você tem referência. E não só São Paulo, o Brasil. O Brasil está mudando. O Brasil, você tem chefes maravilhosos. E você tem em Goiás o grupo dos meninos que estão ali. Luiz. O grupo Luiz, maravilhoso. Os caras estão fazendo que eu estou fazendo isso aqui, você vai descer em Porto Alegre, você vai no norte, no sul, você tem uma gastronomia, está se expandindo, as coisas estão muito bom. O que eu acho disso? Eu não estou mais desapegado do Michelin, não estou mais desapegado do 50 Best, não estou mais dessas coisas assim, mas eles são importantes, sem dúvida. Quando eu comecei há 50 anos atrás, eu queria trabalhar só nos restaurantes Michelin. Com duas, com três, era a minha referência profissional. Donc, eu entendo. Mas ela continua importante. Continua importante, sem dúvida. Eles são importantes, eles são preciosos até. Mas eu entendo hoje como jovem está querendo seguir, ou como jovem que está iniciando a profissão, ou como jovem na gastronomia, que já é um empresário, se apega nessas coisas, porque eles são importantes, eles são licenças que a gente não pode. E de repente estou falando, Emanuel, entendeu? Quando eu saio, não faz questão de conhecer, jantar num desses restaurantes. Eu vou num restaurante que estou a fim de comer. Mas eu acho que tudo isso aqui é importante. Mas eu fico dando risada, que as pessoas falavam, como eu te falei no início da nossa conversa, poxa, as pessoas saem do restaurante e falam, francês, tudo a mesma coisa. Um prato daquele tamanho, uma porção daquele tamanho. Tudo caro, mas eles não sabiam que ele pagava um preço caro por 6 pratos servidos, era tudo uma coisa. Hoje as pessoas vão com 20 pratos um atrás do outro, uma colherada, uma chupadinha, uma coisa assim, são tudo ali, é uma refeição. Mas, entendeu? Alors, eu dou risada, falei, olha, pelo menos Claude, Laurent, fomos os precursores para poder falar para todos. As pessoas diziam, mas o que a gente ouviu falar das porções pequenas, das coisas ali? E hoje essa mesma pessoa que estava falando naquela época, hoje ele vai e ele elogia todos os restaurantes. Não são um processo que está ali. O que eu te falar? Você acha que todo o classicismo francês, inclusive a hierarquia, que era rigorosa, ela mudou? Hoje as pessoas querem esse rigor? Que a gente não, esse mesmo rigor que a gente falou, esse mesmo rigor que nós falamos no início, as pessoas não querem. Você sabe que hoje, por exemplo, o Noma está sofrendo um processo, digamos, passando por uma acariação, porque dizem que havia assédio moral. Eu ouvi falar. Eu li você, coitado, está sem água. Pega ali, eu vou pegar para você. O que você acha? Quer dizer, isso acontece de um modo geral no mercado de gastronomia? Você atesta isso? Não. Até você vai falar, você quer pegar. A gente fez uma entrevista de 2 horas, maravilhoso. Agora você quer pegar um ponto, um ponto não, que é divisor de água. É uma coisa assim, um ambiente. Tem comportamento. Eu sou um profissional. Veja, mas esse assédio moral é diferente de você ser um profissional rigoroso. Outra coisa, eu nunca assedi ninguém, eu nunca estar ali. Mas é isso que eu que levanta a voz, eu falo, uma palavra, então... um palavrão no momento de um serviço. Você tem um técnico de futebol, você tem técnico que está sentado o jogo inteiro, que estão ali olhando, analisando, e você tem outro que eu me lembro, eu sou um Filipão, se lembra o Filipão? Levantava, batia, vai jogo, corre, vai lá, o cara estava milhões, e que ele está ali, eu sou o Filipão, sabe, a maneira de dirigir, vamos lá, aí, gente, vamos botar o molho, vamos botar isso, passa aqui, e tem outro cara que fica ali, nada, Fili Bronze é um cara que está, sem uma palavra,
Mas ele é um maestro, as coisas, vai, organiza, monta restaurante, sem pisar o pé, mas ele já vai, ele já sabe. São diferentes maneiras de você liderar um time, abraçar um time e fazer. São coisas. Alors, essas pessoas, eu não sou uma pessoa, eu não falta respeito, eu nunca faltei respeito com ninguém. Nunca. Nunca, mas a minha maneira de me expressar. Eu vou falar, oh, merda, porra! E coisa assim, mas isso aqui não é com a pessoa. Não, mas a gente partir de analisar alguém. Não, mas nós estamos falando inicialmente. Mas isso aqui muda, tem que mudar daquela... também. E houve um tempo atrás aí, também uma discussão sobre essa hierarquia francesa, que era... Era assim. Mas era assim, era normal. Mas hoje não pode. Não tem mais, você diria que não tem mais? Não sei, nunca mais trabalhei numa cozinha na França. Mas, E mesmo na Ásia também, um dos chefes me contou que o professor dele, que era o chefe, batia nele. Era demais, né? E também faz pouco tempo isso. Então, quer dizer, muito relativo, né? Mas uma batida, de repente o cara falou... Já bateu hoje, é difícil mesmo poder... Não, mas não estou falando, não precisa me olhar assim e dizer, Emanuel, não quero, eu tenho que respeitar as pessoas com que você trabalha. Agora, você sabe... Quantas pessoas que trabalham comigo, quantas pessoas? Você falou uma coisa muito legal. Eu sou exigente, sou rígido, mas eu nunca joguei uma panela na cara de alguém, nunca você bati. Teve muito processo trabalhista? Teve, né? Mas o restaurante que teve. Não, o restaurante foi coisa que minha sócia não pagou, mas não tem nada a ver com minha postura, com coisa assim. Mas também é uma coisa, Mas isso tem um aqui sistema também... americano que a gente fica seguindo também qualquer coisa. É difícil hoje em dia, eu tô meio cansado, para mim não quero isso aqui. Não quer, né? Chega, né? É verdade, não quer contar. Agora, qual... Mas depois, tudo virou assédio também, é uma coisa ali difícil, até para as pessoas que trabalham, você quer ser um empresário, você quer montar um time, você quer fazer uma equipe, todo mundo, não, ele está abusando que eu estou trabalhando muito, eu estou treinando demais, ele está falando isso aqui para mim. Mas, enfim, se você quer ou não quer, você tem que saber. Eu quero estar com pessoas, amigos que me amam, trabalhar com gente que gosta do que faz, o que gosta dali. Não vou obrigar mais ninguém, sabe? Já tive esse momento da minha vida, esse alto e baixo, todas essas coisas, tanto como a gente conversou, que nesses momentos. Agora, esses 15 anos, Mariela, se a gente vai falar daqui 15 anos, a gente continua a conversa, eu vou te falar, puta, você te lembra 15 anos atrás? Agora você, maravilha, eu quero só ver minha vida, continuar a fazer isso que eu amo, estar com as pessoas, não precisa. Minha festa de aniversário era 500 pessoas. Hoje, uma festa de aniversário é 5 casal. De repente, eu saio daqui, vou ficar com minha mãe e meus filhos na França. Então, não que eu não gosto, mas são momentos diferentes da vida. Eu estou numa transição e eu não quero ficar sozinha, não estarei sozinha, não quero. Mas, às vezes, esse momento de solidão, estou ali, café, não é porque você está daqui, não? Esse momento de solidão, um grande momento de reflexão. Eu estou no momento, essa entrevista, de repente, ela não aconteceu o ano passado. Quantas vezes você me chamou que falei, não dá, não dá. Ele tinha que acontecer nesse momento, nesse mês, agora, nesse ano, porque talvez eu precisava te falar isso aqui, eu precisava de acontecer tudo isso que aconteceu, para poder dizer, tem uma coisa diferente. Que você mudou. Você é um novo Bassolé, então. Mudar, não, porque eu falo com as pessoas que encontro que você não vai me mudar. Eu não vou me mudar. Não. Mas eu quero mudar. Mudar a gente não muda, Mariela. Não, mas você está mudando um pouco a prioridade. Você está pensando mais em você. Mudar a minha prioridade, sem dúvida. Agora, o que... Mas sempre pensei em mim. Quando eu falo, não egoísmo, da minha saúde. Hoje, minha saúde sempre foi. Eu me alimento bem, eu faço meu exercício. Isso aqui sempre foi primordial para mim. Agora, para a gente finalizar, porque aqui essa conversa vai até amanhã. Até amanhã. Para finalizar, o que o Bassolé de 64 anos diria para o Bassolé de 20 anos? Que conselho você daria para ele? Para você mesmo, se você pudesse. Olhar Emanuel e falar, Emanuel, você tem mais uns 44 anos à sua frente que vão passar. Não confie em todo mundo. Seja mais criterioso no momento que você vai se associar, no momento que você vai ser criterioso com seus parceiros, que eles sejam parceiros amorosos, parceiros profissionais, parceiros por se divertir, amigos. Cuida, olhe, tem um olhar um pouquinho diferente. O meu olhar era olhos abertos, mas abre muito mais os seus olhos. Emanuel, continua a ser essa pessoa que você é, continua a ser virginiano exigente, confie, trabalha,
Você sabe que nada vai cair do céu para você esses 44 próximos anos, você não vai ter, nada vai te cair do céu. Mas você está pronto, seja sempre forte para você conseguir a enfrentar os desafios da vida, que não sei, o Emanuel sou 64 falando com o Emanuel de 20. Não sei, mas com certeza você vai passar algumas barreiras, então se prepare com sua saúde, com sua mente, mas continue a ser esse Emanuel que você é, continue a ser essa pessoa honesta, simpática, nossa... Bonito, gatão. Eu sou simpático, eu sou honesta, mas cuida, abra os olhos, e não seja ingênuo, como a Marielle falou para você, que falou para mim quando eu tinha 64, que foi muito ingênuo. Agora é o seguinte, para finalizar, vai. Em uma palavra, defina Brasil, em uma palavra, defina a França. Em uma palavra, Brasil em uma palavra, França em uma palavra. Brasil. Brasil, minha paixão, França, meu amor, minha paixão, porque são duas coisas que eu gosto, a gente não pode tirar para quem que você torce? Suas raízes. Você pode torcer pelo Brasil. Não, eu vou lá, se temos amigos brasileiros, temos jogo Brasil-França, eu vou para a França só para poder criar uma coisa, todo mundo lá, francês e brasileiro, não, mas sempre foi, mas eu sou, para mim, eu conheço, é Brasil, se eu torço por um país, é Brasil. Donc, minha paixão é Brasil. A França é, talvez, sabe que quando eu vi que a gente está pensando no futuro, você falou que tem que ser rapidinho, eu nunca pensei, eu falei, eu vou me aposentar no Brasil. Eu quero a palavra aposentar, todo mundo só fala francês. Eu odeio essa palavra. Aposentadoria, para mim, é uma palavra que não entra no meu vocabulário, que não entra em mim. Para mim, nunca vou me aposentar. Aposentar, acho que é fila picada. Mas os franceses, todos trabalham a vida inteira para se aposentar. Não sei Objetivo da vida. É o objetivo da vida. Para mim, não quero. Eu quero continuar a trabalhar. Eu perdi o fio da minha... Não, que você está falando... Ai, meu santo pai... Não, você estava falando do Brasil, o que você gosta do Brasil. Falei que eu sempre vou me aposentar no Brasil, mar, porque eu sou uma pessoa que tem muito apegado com o mar, com o sol, eu gosto do mar. Para mim, férias é sol e mar. É Bahia. Montanha não é frio, Bahia. Mas, às vezes, quando você me fala, eu não diria que hoje eu dividiria. Anos atrás, era o Brasil, 100%. Hoje, talvez, eu botaria uns 30%, 40% da minha vida. Se eu estava bem financeiramente, estava ali, eu gostaria de ter uma casa na França e poder fazer 6 meses aqui, 6 meses lá. Que o Laurent está fazendo, né? Está fazendo. Esse aqui Você consegue, Bassonar. Não, mas estou falando para viver. Não, daqui 2 anos olha a diferença. O Laurent tem uma decisão da vida de sempre. Paraibana, ó. Para fazer, para mandar, para poder para organizar, de repente é isso. O Emanuel nunca teve uma Ceci ao seu lado. Eu tive várias esposas, várias mulheres, lindas, maravilhosas. Eu fiquei muito feliz. Cada um ele curte a primeira mulher. Eu sou amiga de minhas ex-mulheres. Enfim, quem é o mais feliz? Que está o certo, que está errado? Ninguém. O principal é de estar... Nós estamos felizes. Nós estamos felizes. Mas cada um pensa. Eu li uma coisa, o Claude também. O Claude vai fazer 70, vai fazer o aniversário dele, vai fazer 70, vou fazer 65. Temos 5 anos. O Laurent, 68. Mas o Claude também. Largou tudo, ele quer pegar a moto e vai dar uma volta no mundo com a moto. Eu não sou aventureiro como o Claude. Mas eu quero me dar uma coisa. O Claude fez aqui com 70, ele vai se dar essa... Eu falei, Claude, maravilha, cara. Eu falei, Manuel, vamos se encontrar em um lugar para jantar, para tomar um vinho. A gente não precisa mais falar negócio, abrir restaurante. Óbvio que a gente vai curtir, ele vai controlar com os restaurantes que ele tem, cuidar deles junto com a menina que ele está, que é a chefe dele, que é fantástico lá. Ai, ela vai ficar brava. Vai ficar brava, mas tudo bem. Então, junto com ele fazendo esse trabalho, o Tomás está trabalhando, a Carolina estão as coisas dele. Agora vamos pensar na gente. Bom, então daqui 2 anos eu vou ver uma casa lá na Provence, é isso? Você vai ter uma casa na se for um lugar, um apartamento em Paris ou uma casa na Provence. Tá bom, combinado. Provence, a gente vai te visitar. A gente faz o podcast lá. Muito obrigada, chefe, por essa conversa maravilhosa. A gente vai ter que fazer vários capítulos. Um dia eu vou trazer você e o Jacan. Aqui vai ser uma festa. Você não vai poder falar. Vai ter que ter censura, né? Obrigada, muito obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado pela oportunidade.